Enquanto Bartolo suspira, e nesse momento, Mateu surge diante de Bartolo, que fica extremamente feliz com a surpresa, levando Mateu a perguntar como o amigo está. Rosana contempla o filho dormindo em seu braço e faz carinho no pequeno enquanto seus pensamentos se perdem na quietude do quarto. Sozinha, ela murmura que precisa esquecer Mateu, mas confessa a si mesma que não consegue, reconhecendo que ele provavelmente já nem pensa mais nela. Em outra parte da casa, Bartolo pede a Leonora que coloque mais um prato na mesa, explicando que tem um convidado para o jantar. E Leonora fica surpresa ao ver Mateu chegar, abraçando-o com emoção e dizendo assustada que mal pode acreditar em sua presença. Bartolo comenta que Mateu veio acertar as contas com o patrão, mas que antes de tudo deve estar com fome. E Leonora prontamente se oferece para servir o jantar. Mateu responde que, além de vir para resolver pendências, também pretende pagar o que deve a Bartolo, mas o amigo garante que não se importa com o dinheiro. Leonora pergunta se Mateu já conseguiu trabalho em São Paulo, e ele confirma, explicando que agora trabalha com Amadeu em uma obra de construção, o que faz Leonora rir aliviada, pois todos estavam preocupados que Mateu pudesse estar passando necessidade. Bartolo então pergunta se é verdade que Mateu teria roubado Juliana, mas ele nega, esclarecendo que ela o acompanhou por vontade própria. Bartolo quer saber se Mateu veio apenas para acertar contas com o sogro, e Mateu revela que também deseja ver o filho. Bartolo, entretanto, questiona se ele conseguirá entrar na casa depois da briga com Gumercindo, mas Mateu afirma que enfrentará o sogro se for preciso, até Bartolo contar que Gumercindo e a filha Angélica estão viajando. Bartolo garante que o sogro talvez não lhe pague o que lhe deve, mas que Mateu poderá ver a mulher e o menino. Ainda assim, ele sugere deixar a visita para depois do jantar, enquanto Mateu insiste que quer ver o filho imediatamente. Leonora explica que Maria do Socorro e Rosana já devem estar dormindo, e Bartolo confirma, mas Mateu insiste em ir, até que Leonora adverte que ele não poderá entrar sem permissão, e Mateu, relutante, acaba concordando. Bartolo convida para sentar, dizendo que o filho não vai fugir, e Leonora comenta que, pela manhã, Mateu verá como o menino está bonito. Mateu admite que mal conseguirá dormir, ansioso pela chegada do dia, e fica ali, tomando algo enquanto pensamentos profundos lhe enchem a mente. Enquanto isso, na casa de Francisco, Heriberto tenta tranquilizar a Madame Janete, afirmando que não perca as esperanças, pois todos estão fazendo o possível para encontrar a neta. Janete, no entanto, teme que a menina esteja passando necessidades com Mateu e Juliana, mas Marco Antônio garante que fome a criança não deve sentir. Francisco observa que Juliana está amamentando e Mariana concorda. Heriberto pergunta se eles sabem o nome completo de Mateu e Janete se volta para Mariana, questionando se ela se lembra, pois Juliana confiava muito nela. Mariana, porém, não recorda. Janete então pede que chamem Tizil e Francisco orienta que Mariana vá buscá-lo. Mariana procura Luísa e pergunta se Tizil está acordado. Damião confirma, dizendo que ele está fazendo a lição. Luísa pede a Damião que o faça parar, explicando que o patrão deseja falar com ele, e Damião quer saber o motivo. Luísa esclarece que querem descobrir o nome completo do italiano Mateu. Damião pergunta a Tizil se ele sabe, e o menino inicialmente afirma que sim, mas ao perceber que é para encontrar Mateu e Juliana, recua, fingindo não lembrar. Quando Heriberto insiste, todos pedem que Tizil fale, mas ele continua dizendo que só o conheciam por Mateu Italiano e não sabe o endereço exato da rua em São Paulo, onde o encontrou após o nascimento da criança. Enquanto isso, Juliana, em outro lugar, embala a filha nos braços e suplica em silêncio para que Mateu volte logo. Dolores contempla o retrato de Juan e murmura que ele não pode ser o filho de Juliana. Por fim, Juliana adormece junto de sua pequena, enquanto em outra cena, Mateu desperta, cheio de expectativas para o dia seguinte. Leonora sai com o filho para trabalhar, enquanto Mateu permanece pensativo, refletindo sobre a vida e questionando Bartolo sobre a notícia que acabou de ouvir, pois para ele era surpreendente alguém falecer por causa de um simples soluço, lamentando sinceramente a perda de Batista, afirmando que iria recolher suas coisas para se preparar. Nesse momento, Maria comenta que Maralina foi dormir em seu quarto naquela noite e que a menina fez tanto barulho que agora estava profundamente cansada, arrancando um leve sorriso de Leonora, que logo muda de tom e revela a Maria que tem uma novidade muito séria para compartilhar, algo que certamente a deixaria surpresa. Leonora respira fundo e menciona o nome de Mateu, deixando Maria em choque, e então explica que Mateu chegou à fazenda na noite anterior. Maria, ainda atônita, pergunta o que ele pretende, mas Leonora garante que Mateu disse querer apenas acertar as contas com Gumercindo, já que saiu de lá de mãos vazias e abandonado, e que também deseja ver o filho.
Nesse instante, Rosana surge querendo saber o que está acontecendo e Leonor anuncia que Mateu voltou, fazendo com que Rosana demonstre uma imensa alegria, embora Maria reaja com firmeza, declarando que não permitirá a entrada dele na casa. Rosana tenta argumentar, mas Maria recorda as palavras de Gumercindo, que havia proibido Mateu de colocar os pés ali novamente. Rosana questiona se a mãe teria coragem de impedir, enquanto ao mesmo tempo os moradores da colônia recebem Mateu com atenção. No quarto, Rosana fala sozinha, afirmando que sabia que Mateu não aguentaria ficar distante do filho, enquanto Maria lhe pede para não se entusiasmar tanto, frisando que certamente ele não voltou para revê-la. Rosana responde que isso não importa, contanto que Maria permita que Mateu entre, mas Maria confessa temer a reação de Gumercindo. Rosana, no entanto, relembra que o pai está ausente da fazenda e se compromete a assumir toda a responsabilidade, enquanto Maria manifesta receio de que Mateu queira levar o filho. Rosana, confiante, assegura que Mateu jamais faria isso e garante que Maria acabará permitindo a entrada dele, decidindo esperá-lo em seu quarto. Pouco depois, Mateu entra na casa grande e Leonora o informa que Rosana e Maria estão conversando no quarto, pedindo que ele se acomode para tomar um café, mas Mateu afirma não sentir mais com esse direito. Maria aparece e, ainda surpresa, é questionada por Mateu sobre como está, ao que ela responde estar abismada com a coragem dele em retornar. Mateu diz que entende sua reação, e Maria relembra que ele entrou sem pedir licença, fazendo Bartolo se culpar, mas Maria reforça que Mateu deveria ter consciência de que aquela casa não lhe pertence mais. Mateu garante que não veio criar problemas, mas Maria duvida que seu único objetivo seja ajustar as contas com seu marido, pois acredita que ele não se humilharia a esse ponto. Mateu, porém, reafirma que o propósito também é ver o filho. Rosana finalmente surge e pergunta como ele está, recebendo a resposta de que está bem, e retribui dizendo estar bem também, confessando que chegou a pensar que ele nunca mais voltaria. Maria ressalta que Mateu veio apenas para ver o filho, e Rosana confirma que entendeu. Mateu então pede a Rosana para levá-lo até a criança, e ela o convida a acompanhá-lo, enquanto Bartolo, Leonor e Maria demonstram preocupação. Maria adverte que Mateu não deve sequer pensar em levar o neto, mas Bartolo tranquiliza, dizendo estar ali para evitar qualquer problema. Antes de conduzir Mateu até o menino, Rosana surpreende a todos ao dizer que, antes de rever o filho, ele precisa beijá-la, explicando que é um capricho seu, relembrando o dia em que ele a beijou na senzala. Mateu, incrédulo, diz não acreditar no que houve e reforça que não deseja reavivar essa história. Rosana afirma com firmeza que, se Mateu ousar beijá-la, ele não verá o filho, deixando claro que esse é o preço que ela está cobrando para permitir o encontro, e os dois se encaram por um instante tenso, até que Mateu, com um olhar decidido, diz acreditar que Rosana não compreendeu bem suas intenções e, sem se alterar, afasta-a delicadamente da porta para poder entrar. Ao ver o filho, Mateu sente uma alegria imensa e, tomado pela emoção, aproxima-se do berço, pega a criança nos braços e a observa com carinho, enquanto Rosana o vigia de perto, pedindo em seguida que ele devolva o bebê ao lugar, temendo qualquer atitude impensada. Mateu, porém, a tranquiliza, dizendo com voz serena que não pretende levar o menino. Acaricia o pequeno com ternura, depois o deita novamente no berço e, com lágrimas contidas, sussurra para que o filho nunca se esqueça do pai, prometendo que um dia voltará para buscá-lo. Rosana, com os olhos marejados, responde que a criança jamais saberá que teve um pai italiano, e Mateu, após um breve silêncio, confessa que quase chegou a amá-la, provocando a imediata negação de Rosana, que insiste ser mentira dele. Ele então pede que ela ao menos tente compreender seus sentimentos. Rosana, tomada pela mágoa, garante que o odiará por toda a vida, enquanto Mateu declara que jamais conseguirá odiá-la, embora admite que sempre se lembrará dela com um profundo sentimento de pena. O filho começa a chorar. Mateu lança um último olhar dolorido e sai do quarto, momento em que Rosana, tomada pela emoção, fecha a porta com força e desaba em lágrimas, repetindo em pensamento as palavras dele sobre voltar para buscar o menino. Na cozinha, Maria pergunta se Mateu chegou a ver o filho, e ele confirma, ressaltando que não pretende roubá-lo e que não veio com essa intenção, acrescentando que não retornará mais àquela casa, ao que Maria responde ser melhor assim. Mateu explica que deixará seu endereço para que Gumercindo possa enviar o dinheiro que lhe deve, e Maria garante que ele mandará. Mateu entrega um cartão e afirma que considera justo receber pelo tempo que trabalhou para o sogro, mas Maria indaga que quem disse que ele não pretendia cobrar a dívida, e Rosana, surgindo repentinamente, afirma com frieza que Mateu não tem mais sogro naquela casa. Em seguida, Mateu caminha ao lado de Bartolo e devolve o dinheiro que o amigo lhe havia emprestado antes de sua partida da fazenda, sendo prontamente aceito.
Mateu comenta que está começando uma nova vida e Bartolo, pensativo, diz que também cogita ir embora, comentando que pretende acertar a questão da terra em Jundiaí e que pagará o restante em prestações, ao que Mateu deseja que Deus o ajude, recebendo de Bartolo a certeza de que a ajuda divina já está presente.